Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu queria agradecer ao pessoal da plataforma Agro Revenda. A revista Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. E aproveitar, emendando, eu queria já agradecer também ao pessoal da Andave, ao pessoal da Absolo e ao pessoal da FAESP pelo apoio nessa jornada internacional que nós tivemos. Aliás, falando em jornada internacional, que vai começar agora aqui, vai ser uma verdadeira jornada internacional, porque o meu convidado, o Ludovino Lopes, que está aqui do meu lado, é advogado, mas ele é português. E antes, aqui no bastidor, já me deu uma aula sobre como é a organização dos municípios, das cidades lá em Portugal. Então eu queria agradecer sua gentileza em falar comigo aqui. Obrigado, viu, Ludovino? Carlão, sempre um prazer estar com você. Você é referência nossa naquilo que são boas notícias para a gente poder depurar essas questões ligadas à COP, ao clima e aos desafios ambientais e agrícolas. Obrigado, querido. Eu já falei para você o seguinte, eu não sei se você já assistiu nossos programas, você sabe o seguinte, aqui ninguém nasce especialista de meio ambiente, advogado, todo mundo tem, antes de qualquer coisa, antes do cara pisar aqui na sala que a gente faz esse programa, a gente gosta de contar história. E eu já dei uma pista aqui, você é de Portugal, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, como é que é. Aliás, aproveita, porque eu tive uma aula aqui sobre como é que funcionam as coisas lá em Portugal. Eu tenho uma ligação em Portugal, todo mundo sabe aí, meu sogro era português e eu adorava meu sogro, então é uma coisa... Eu estar diante de um português, eu não posso perder a chance. Escuta, me conte, qual é a sua história, onde é que você nasceu? Conta aí. Eu nasci numa pequena cidade de 10 mil habitantes, nem isso, efetivamente, rural. Então minha infância é uma infância ligada ao campo, ligada à ruralidade. A gente plantava milho lá, numa região que é a região do delta português, onde o rio Tejo provoca uma cheia anual e depois, quando ele vai no seu nível normal, a terra fica preparada para produzir de uma forma muito interessante, muito eficiente. Ela fica fértil Fica demais. fértil demais. Então é o Nilo português. Sim. Naquela região. Hoje mudou um pouco, mas há uns anos atrás era assim que funcionava. E naquela região a gente também tinha, obviamente, muitas vinhas, muitos vinhos, né? De excelente qualidade. E lá a gente produzia esse vinho, digamos, quase artesanal, propriamente artesanal. Meu pai faz isso até hoje, num barril de carvalho, com um marmelo por cima. Na verdade, o marmelo é para dar o tom da fermentação para o vinho, que fica fantástico, maravilhoso. Um desses dias a gente toma uma dessas aguapés que a gente chama lá em Portugal, tá? Com certeza. É um prazer. Isso eu vou comprar isso, viu? Também a infância foi passada, ainda lembro da infância, moendo vinho naqueles tonéis de grande tamanho, com os pés e na roda com os pés. Então é uma infância, uma lembrança muito interessante. Há uns 25 anos atrás eu vim para o Brasil. Eu me apaixonei pelo Brasil e por uma brasileira também. É uma coisa comum, hein? Exatamente. E hoje meu coração bate pelo Brasil também. Então é essa a história da minha vida. E você estava falando assim, a brasileira, como é que ela chama a brasileira? Chama Carmen. A Carmen está contigo há muito tempo já, hein, rapaz? 31. 31 anos. Ô, Carmen, ó, um abraço para você aí, viu? É bacana essa sua história. Agora, como é que você aí entra para esse ambiente onde nós estamos hoje aqui? E eu falo assim, eu tenho um faro para boas notícias que eu acho que é até razoável, né? Porque eu pedi uma informação, falei, aquele rapaz ali, quem é aquele rapaz? O cara falou, meu amigo, e já foi lá, me apresentou você, estou falando do Marcelo. Então, me conte por que é que você está aqui e parece que você está aqui não como eu, que só tenho 3 COPs. Você está aqui há muito mais tempo do que eu. Quanto tempo de COP? São 25 COPs. Já, das 29 eu participei em 25, dessas 25 eu comecei não em 98 na primeira, fui na segunda, né? Não tive na fundação do Kyoto, do protocolo de Kyoto, tive na Argentina em 1999, acompanhei as negociações e evolução tanto do protocolo de Kyoto
quanto às negociações de evolução do Acordo de Paris e a diversas formulações à medida que o tempo veio passando pela estruturação dos acordos internacionais e acompanhei de perto, Carlão, a negociação de cada vírgula desses acordos ao longo desses últimos anos. Isso me permitiu também acompanhar a legislação tanto do Brasil e ao nível federal, ao nível como ao nível estadual. Tive a honra de poder participar da formação e da ajuda de várias legislações dentro do país, sobretudo na região amazônica e em alguns estados. Uma honra especial também com os estados como Acre, Mato Grosso, no qual ajudei a desenvolver parte da legislação que hoje o estado tem. Trabalhei muito fora do país também, na África, na Ásia, na própria América Latina, América Central, com vários dos países, ajudando a criar essas estruturas, essas legislações e a ter uma visão integrada de como o mundo está tratando cada uma desses temas e aí fazendo essa conjugação com as regras internacionais hoje, da discussão que estamos tendo nessa Copa aqui, em especial do 6.2, do 6.4 e também, por que não, do 6.8, né? Como é que cada uma dessas coisas se estrutura. E a parte interessante dessa história do caminhar ao longo dos meus últimos anos, dos meus 20 e poucos anos de trabalho nessa área, é interessante perceber que há um caminhar progressivo de cada país adotando regras que estão ou na conjugação com o sistema internacional, e portanto o artigo 6.2 e 6.4 vai nos obrigar a internalizar essas regras dentro do país, mas também o fato de que cada país está assumindo as rédeas do seu destino do ponto de vista climático. O Brasil acabou de fazer isso agora, com o novo projeto de lei. Então, a partir do momento em que nós entramos nessa história, são 30% das emissões do mundo dentro de um sistema estrutural regulado, propriamente dito. Então, isso é uma tendência, na verdade, que o mundo está incorporando, a gente está percebendo isso, e você tem diversos regimes passando a fazer parte dessa conjugação. Cada um deles trata isso de forma estratégica ou com os setores que são mais críticos, mais importantes. É muito interessante se você puder ver depois como é que cada país está regulando isso, como é que eles estão colocando ênfase em determinados setores de atividade ou em outros setores de atividade e como é que a partir daí a gente vai começando a construir um cenário internacional em relação a essa história. O Brasil tem, sem dúvida nenhuma, uma posição estratégica para entregar parte desses resultados e essa articulação entre os diversos elementos regulatórios que vai fazer com que a gente consiga ganhar parte dessa estrutura depois com a aplicação prática de como do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos modelos, a gente vai fazer esse alinhamento fino dentro de cada um dos setores de atividade. Ludovino, é o seguinte, aqui a gente tem uma certa angústia para quem está aqui de fora, e ontem até conversava com alguns amigos aí, angústia, você até tocou num ponto, você falou, eu acompanhei cada vírgula. E as coisas nesse mundo multilateral, elas têm uma velocidade diferente. E eu queria aproveitar o seu conhecimento, a sua presença aqui no nosso programa, para, vamos dizer assim, tentar ficar mais feliz um pouco, menos angustiado. Eu queria que você me falasse assim, você que acompanhou toda essa evolução, porque eu acho que você tem uma fotografia, um olhar afastado, um olhar diferente, um olhar do conjunto. Então, eu acho que você pode me dizer se, afinal de contas, avançamos muito já, se você for comparar lá atrás, na sua primeira COP para essa aqui, temos o que comemorar, temos muito a comemorar e o que temos a comemorar, porque você falou também aí de mercado e tal, vamos tentar colocar isso num nome claro, a gente falar de carbono, falar de como isso traz dinheiro para a cadeia toda, por favor. Muito bom, vamos lá. Vamos fazer uma viagem no passado e depois uma projeção para o futuro, pode ser? Perfeito, dá para fazer isso aqui? Perfeito, vamos lá. Tranquilo. Imagina o seguinte, imagina 1998, 1999, onde você não tinha absolutamente nenhum mecanismo de trabalho para poder estruturar essas questões. E nessa altura aparece o Protocolo de Kyoto, ok? E o Protocolo de Kyoto ele desenhou essa estrutura separando países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então só tinha dois lados dessa equação. Era uma equação bilateral, digamos assim. Sim. Os que tinham a obrigação de reduzir e os que não tinham a obrigação de reduzir e que podiam fazer a venda de créditos de carbono para o mundo. O Brasil desempenhou um papel extraordinariamente importante nessa fase, Carlão.
O mecanismo de desenvolvimento limpo, o Brasil foi o terceiro país do mundo a vender créditos de carbono, o número de quantidade de créditos de carbono. O primeiro foi a China, a Índia e o Brasil. E isso representou, se eu não estou em erro, o 11º item na balança de exportação brasileira. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, nessa altura, a rúbrica carbono, ela teve efetivamente uma importância extraordinariamente grande. O nosso MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um dos primeiros projetos que o país fez foi o da Plantar, com o Geraldo naquela altura. Era um projeto muito interessante de substituição do carvão mineral por carvão vegetal. Ele plantava as árvores e transformava a árvore em carvão verde e, portanto, deixava de ter o impacto da exploração estrutural. Depois vieram os projetos de hidroelétrica, vieram os projetos de biometano, e que tiveram uma exposição muito grande. Por exemplo, vários projetos de biometano, de lixão, venderam suas toneladas na Bolsa de Londres. A gente chegou a vender toneladas de carbono na Bolsa de Londres através de um leilão que foi feito na Bolsa de Londres e que rendeu um valor suficientemente interessante tanto para o município de São Paulo quanto para a estrutura. Então a gente já teve um mercado brasileiro de reduções de emissões que atuou lá atrás dentro dessa lógica. O que aconteceu, Carlão? Quando o protocolo de Kyoto teve os problemas que teve por conta da questão da crise de 2007, 2008, fundamentalmente não só por conta da questão da crise econômica, mas porque naquela altura a Rússia e a China, que tinham uma quantidade enorme de créditos de carbono do mecanismo de desenvolvimento limpo, a Rússia por conta do desinvestimento industrial e da economia que estava performando mal, eles tinham um excesso de créditos e começaram a vender para a Europa. E aí a Europa não gostou muito dessa história e barrou a entrada do mecanismo de desenvolvimento limpo nesse processo. Isso é o que a gente chama de International Offsettings, que é essa troca de créditos de carbono entre os dois mercados. Muito bom. E aí o protocolo de Kyoto entrou naquilo que eu costumo chamar de UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, levando oxigênio, coitado, né? Tá levando oxigênio até hoje, né? Cuidando dele lá nesse sentido. Aí foi preciso uma nova solução. Essa nova solução que apareceu mudou a regra completamente. Por quê? Porque enquanto a gente tinha uma regra no protocolo de Kyoto que fazia apenas a venda dentro dos dois países, agora em 2015, com a negociação do Acordo de Paris, nós passamos a ser todos iguais. Isto é, todos vamos comprar, todos vamos vender. E todos temos que contribuir com o nosso esforço para essa cesta comum de ações. Então, essa realidade muda drasticamente o mundo e, a partir daí, muda toda a consequência jurídica, regulatória e até os mercados como eles estão se entendendo. E agora, os países não estavam preparados para esse novo mundo, onde você precisa entregar, ao mesmo tempo precisa receber. Então, é uma nova formulação de uma nova estratégia geopolítica, uma nova estratégia geoeconômica, uma nova estratégia que está definida por essa história, que bate em alguns pontos fundamentais. O primeiro é a definição das metodologias. Quando você define uma metodologia, você não só está falando de ciência, mas você está falando da inserção ou exclusão de setores de atividade. Sim. Então, esse é um primeiro ponto que o Brasil precisa tomar mais atenção e trabalhar internamente. Do ponto de vista da agricultura brasileira, em especial, trazermos ciência, trazermos novas metodologias adequadas à estrutura brasileira que possam, a partir daí, ter o seu espaço internacional de conexão nessa história. O segundo é as regras de trade que estão sendo definidas agora no 6.4 e no 6.2 nesse sentido. E como é que o país vai usar depois os instrumentos de ITMOS e os instrumentos de ER 6.4, de transação internacional desses mecanismos. E depois essas camadas, elas vêm sendo tratadas do sistema internacional para a NDC, e a nossa NDC no Brasil é uma economy wide, então ela contém todos os setores de atividade, sem exceção, e depois um outro nível lá embaixo, que é o mercado regulado, que a gente está no processo de votação, foi a sanção do presidente recentemente, nos últimos dias. Sim. Então, e debaixo disso você ainda tem o mercado voluntário. Então você pode fazer diversas ações, uma no primeiro nível do mercado voluntário, uma segunda no mercado regulado, a terceira no crivo da NDC e a quarta na grande mãe, que é a estrutura das Nações Unidas. Agora imagina, Carlão, todos os países rumando para esse fim conjunto em 2050. Então, nessa viagem para o futuro,
à medida que a gente for calibrando essas estruturas e esses regulamentos, elas vão ser o diferencial do Brasil. E a gente precisa começar a desenhar como é que esse diferencial se estabelece ao nível dos diferentes setores, da agricultura, da indústria, do transporte, da floresta, contribuindo cada um, ou tendo oportunidades estratégicas cada um, pensando como é que isso contribui para essa junção conjunta e para o papel extraordinário que o país pode ter nos próximos anos aí, nessas entregas que vamos precisar fazer. Você, nesse novo mundo, que papel que cabe ao Brasil como país e especificamente falando um pouco aqui da nossa agricultura, o agronegócio brasileiro, que é 1/3 do PIB do Brasil. Qual é o nosso papel na sua visão? Ele é um papel fundamental. Ele é um papel fundamental porque, na verdade, você tem um desafio enorme que você tem no país de enfrentar a questão das florestas e do desmatamento ilegal. Então, eu gostaria de tratar isso como uma questão que deve ser tratada do ponto de vista jurídico, como criminal e com ações concretas específicas. Você tem que ter... O Roberto Rodrigues vive falando o seguinte: desmatamento ilegal não é problema do agronegócio, é problema de polícia, né? É um problema de... Ele é um problema que tem que ser tratado com instrumentos muito concretos e muito rigorosos. Tá? Ele tem que ser tratado. Mas ele tem que ser tratado também com instrumentos financeiros. Porque você tem uma parte desse processo que você precisa criar uma nova dinâmica econômica para poder fazer emergir daí algo bom em vez de algo ruim, digamos assim. Então, esse é um lado da equação. Mas vamos focar na parte de desenvolvimento, na parte de entregas de coisas boas. Então, você tem um papel extraordinário do país, do Brasil, com o esforço que fez para a questão energética, 80 e poucos % da sua matriz energética é limpa. Isso é fantástico. Então, a gente pode, a partir daí, também começar a fazer um trabalho nos outros setores. Tá? E a agricultura, ela é fundamental nesse processo, porque não tem como a gente deixar de ter a capacidade de fornecer alimentos. Ainda mais se você pensar que você tinha, em 1820, 1 bilhão de habitantes no planeta. Há 35 anos atrás, com o Kennedy, 3,5 bi. Hoje você tem 8,5 bilhões de habitantes no planeta e você tem uma projeção de 10 bilhões de habitantes no planeta dentro de 15, até 2050. Então você vai ter certamente uma necessidade de prover alimento para essas pessoas e o país está estrategicamente posicionado para que efetivamente isso aconteça. O que eu acho que a gente devia começar a fazer, Carlão, nesse sentido, e sobretudo com a questão agrícola, era começarmos a tratar de fazer acordos bilaterais com os nossos parceiros estratégicos que incluam a questão climática. Se a gente se perder no todo, tentando agradar todo mundo e fazer tudo igual para todo mundo nessa história, a gente não vai conseguir tratar disso como uma estratégia econômica / climática de desenvolvimento. Então, na minha visão, posso estar errado em relação a essa matéria, estou fazendo uma visão reducionista dessa história, mas eu vejo um mundo onde os países vão se conectar bilateralmente primeiro, para depois poderem emergir para uma relação multilateral de média dimensão e então daqui a uns 2 décadas, eventualmente, estarem então unidos numa estrutura conjunta. Mas antes que isso aconteça, eu vejo um mundo onde a gente vai ter uma certa grau de competitividade. Eu espero que a gente em algum momento tenha competitividade, que isto é cooperação e competitividade ao mesmo tempo, mas num primeiro momento a gente vai ter competitividade entre essa estrutura. A forma como o sistema está desenhado vai levar os países também a competirem entre si na qualidade dos itens, na qualidade dos artigos 6.4 que eles vão fornecer ao mundo. Como é que essa coisa vai acontecer? O Brasil tem uma capacidade muito grande, por exemplo, usando a sua base agrícola, a sua base de produção, de oferecer essas estruturas ao mundo com uma qualidade muito grande e com uma capacidade de um background de sustentabilidade e de estruturação. O que eu diria que a gente talvez precise começar a pensar é não só no multilateralismo, mas na capacidade de fazer acordos
bilaterais específicos onde a gente entra dentro dessa história para a gente tentar fugir um pouco daquilo que é as consequências que estão aí do CBAM, do Carbon Border Adjustment, ou de legislações, digamos, que são mais restritivas dentro desse processo. Esse cenário está dado, Carlão, a gente vai ter que lidar com ele e vamos ter que trabalhá-lo da melhor forma para que a gente, a partir daí, consiga extrair os frutos corretos desse processo. Ludovino, deixa eu te perguntar o seguinte, pra gente, eu acho que a nossa entrevista aqui está um espetáculo, mas assim, tem que acabar uma hora, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu gosto de desenhar, me dá um exemplo de o que poderíamos fazer, por exemplo, na relação, o Brasil tem uma relação comercial muito forte com a China, por exemplo, o agronegócio brasileiro, como é que seria esses acordos bilaterais, que exemplo você poderia trazer para a gente? Bom, a China já está fazendo um esforço grande, até inclusive de sustentabilidade. O mundo está discutindo se cada país vai ter um Carbon Border Adjustment, um sistema de negociação que vai ter que fazer balanços e contrabalanços dessa história. Por que você não se adianta, não se antecipa e você faz um acordo bilateral com a China para um fornecimento de um grupo de produtos agrícolas e de serviços que tenham dentro uma matriz de composição climática que pode ser progressiva? Entendi. Você aqui explica melhor isso, como é que poderia ser isso? Você estabelece uma pauta, você já tem uma pauta de transferência de importação e exportação, certo? Perfeito. Não, a partir dessa pauta, criticamente e estrategicamente, você tem um conjunto de itens da cesta que são fundamentais e que já podem estar dentro de uma lógica de sustentabilidade ou até de rastreabilidade desse processo. Então, por que não começamos com pequenas coisas que tenham capacidade de evoluir para grandes coisas e a partir daí você começa a acabar com as vozes que são não está acontecendo nada nesse processo. Então, a minha visão é uma visão de que a gente precisa começar a pensar no final lá, mas antes do final a gente pode ter passos subsequentes que vão dentro dessa estratégia. Maravilha. Ô, gente, o homem entende tudo aqui, viu, rapaz? Obrigado, viu? Essa prosa foi prateleira de cima, serve muito para a gente poder, ficar um pouco menos angustiado, porque as coisas parecem que andam devagar, mas elas já evoluíram. Já tem muita coisa boa que a gente fez. A nossa regulação e legislação brasileira, o fato de termos agora um mercado regulado, nos coloca numa posição estratégica que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, valorar e valorizar. E dizer, fizemos um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades, Carlão, e das imperfeições, eu acho que o Brasil está dando passos importantes nesse caminho. E nessa linha do mercado, só para a gente fechar mesmo agora, eu queria que você me explicasse assim, o mercado regulado e o mercado o chamado voluntário, o que é maior, o que vai ser maior no futuro? No curto prazo, a gente tem duas realidades. A primeira é de fazer um esforço para que o mercado voluntário possa ter um compliance o mais possível, tanto do ponto de vista legal da titularidade das terras, de um conjunto de outros desafios que a gente tem, você sabe, do ponto de vista da regulação da organização fundiária, mas sobretudo eu focaria na questão das metodologias. Perfeito. Tá? Para permitir que o setor agrícola ou o setor privado possam, inclusive, ter como apresentar bons cases que possam amanhã ser adotados pela estrutura regulatória do governo. Perfeito. A gente vai ter esse desafio, que é aquilo que o voluntário pode oferecer para o regulado, para que o regulado possa abater dentro da sua estrutura. Graças a Deus o Brasil tem um caminho para fazer essa história. E onde eu vejo o maior valor agregado dessa história é exatamente aí, Carlão, que é a possibilidade de eu ter um projeto voluntário que se transforma dentro de um crédito regulado que depois pode subir lá em cima no futuro. Só que a gente precisa desenhar muito bem esse caminho, precisamos estar juntos conversando e provocar esse espaço de diálogo para que essas ferramentas se unam e tenham a capacidade de construir e nos levar mais adiante em relação a esse processo. Maravilha, obrigado, viu, querido? Eu falei aqui com um especialista, vocês já viram, especialista da prateleira de cima, ele é português, o Ludovino. Ludovino, ó, foi uma satisfação enorme conversar contigo, viu? Um prazer sempre. Eu sempre assisto suas entrevistas, é um prazer poder estar agora aqui do lado de cá, participando e contribuindo para essa... Você vai voltar mais vezes para cá, viu? Obrigado, viu? Ludovino Lopes conversou comigo, resta agradecer Plataforma Agro Revenda, agradecer Andave, Absolo, agradecer a FAESP, muito obrigado a todos vocês por mais essa jornada internacional aqui direto de Baku.